Dar continuidade à exposição em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Nós vamos ver hoje do verso 8 ao verso 13 de Marcos. Mas antes vamos recapitular aquilo que já fomos expostos por meio da pregação do irmão Vitor, que abriu o livro de Marcos, por meio da pregação do reverendo Ricardo também. Nós vimos no sermão do domingo passado que o pastor Ricardo trouxe para nós, e ele deu continuidade do verso 2 em diante, do verso 2 até o verso 8 de Marcos capítulo 1, e nós vimos uma pessoa chamada João Batista. Nós fomos expostos pelo pastor quem era João Batista, quem foi João Batista, esse último profeta do Antigo Testamento, o último profeta antes de Cristo, né? Apesar de estar no Evangelho, ali o início ainda é o Antigo Testamento, ainda é a Antiga Aliança, ainda não tinha sido inaugurado porque Cristo não tinha derramado o seu sangue ainda. E nós fomos expostos que João Batista foi um profeta levantado pelo Senhor com uma missão, a missão de preparar o caminho para aquele que haveria de vir após ele. Ele tinha a missão de preparar o caminho para o Senhor Jesus Cristo, para o Messias que estava por vir. E nós vemos que esse chamado de João Batista era um chamado que ele chamava as pessoas ao arrependimento e batizava essas pessoas por meio da água. Nós vemos que João Batista, no verso 7, ele pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Esse foi João Batista, a voz que clamava no deserto, aqueles que muitos judeus achavam que era segundo Elias, alguns acreditando até mesmo que ele era o Cristo, levantamento esse que ele reputou de plano, apontando para aquele que haveria de vir. E nós vamos prosseguir justamente do verso 9 em diante, onde nós vamos ver o batismo do Senhor Jesus Cristo, no verso 9 ao verso 11, e vamos ver também a tentação de Jesus no deserto, no verso 12 e verso 13. Vamos então ler esses versos. Assim diz a palavra do Senhor: naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Até aqui, irmãos. Que o Senhor nos ajude a, depois de lermos o texto, que o Espírito nos guie a nos aprofundarmos mais do que a palavra do Senhor diz. Nesses primeiros versos sobre o batismo do Senhor Jesus Cristo, nós vamos trazer aqui 3 pontos que nós podemos refletir e nos aprofundar sobre o que a palavra de Deus nos ensina com o batismo de Cristo. Nós vamos entender nesses versos, primeiro, o significado do batismo de João Batista, fazendo distinção que o batismo de João Batista era diferente do batismo de Cristo. O irmão Vitor trouxe isso na classe Catecúmenos sobre batismo, hoje pela manhã. Nós vamos entender o significado quando Jesus foi batizado, o que significou o batismo de Cristo, porque nós sabemos que o batismo aponta para a purificação, como Cristo, um ser puro, imaculado, o próprio Deus encarnado. Por que batizar? Ele estava se purificando do que se nele não tinha pecado? Então, qual foi o significado de Cristo ser batizado? E vamos ver também como a Trindade está manifestada no batismo do Senhor Jesus Cristo. Esses 3 pontos nós vamos desenvolver nesses versos
sobre o batismo de Cristo. Entrando no primeiro ponto sobre o significado do batismo de João, novamente João estava como profeta do Antigo Testamento ainda, da Antiga Aliança. Nós temos que antes de Cristo, ou melhor, antes de João Batista, já estava no Antigo Testamento essa ideia de batismo, por mais que não tivesse esse nome. Nós vamos ver em 1 Pedro capítulo 3, verso 21, o apóstolo Pedro vai dizer que na época do dilúvio em Noé, o que aconteceu com Noé, o que aconteceu com sua família sendo preservada no dilúvio, aquilo ali era o batismo. Pedro vai dizer isso, que Noé figurava o batismo. Por meio das águas, Deus estava purificando a terra, tirando aquela nação ruim dos ímpios não tementes a Deus e preservando uma semente santa por meio da vida de Noé e sua família. Então nós temos aqui algo que já apontava para o batismo. Um outro ponto que o irmão Vitor trouxe também aqui pela manhã, o povo de Israel, quando ele estava atravessando o Mar Vermelho, Paulo vai trazer isso em 1 Coríntios capítulo 10, verso 2, o povo de Israel, quando estava atravessando o Mar Vermelho, depois de ser libertado da escravidão de Faraó no Egito, aquilo ali também simbolizava o batismo. Paulo vai dizer que o povo, todo o povo de Israel estava sendo batizado tanto por meio das águas, que se formavam como paredes nas laterais do povo, como também por meio da nuvem que estava acompanhando todo o povo. E ainda, além desses pontos, nós temos que antes de João Batista, os judeus já praticavam, apesar de não utilizar o nome batismo, um rito de purificação para os gentios que se convertiam ao judaísmo. Então, todo gentil que era convertido ao judaísmo, existia uma linha do judaísmo, um rito de purificação por meio das águas. Porque os gentios, como é evidente isso no Antigo Testamento, por meio das leis cerimoniais, eles eram por si só impuros. Eles não estavam na aliança, eles não estavam no pacto. Então, toda vez que um gentio se convertia, eles passavam por um rito semelhante, um rito de purificação. Agora, João Batista, ele vai além disso, porque o batismo de João Batista, ele, vamos dizer assim, era um batismo radical. Era um batismo muito mal visto pelos judeus da sua época. Por que era mal visto por meio dos judeus da sua época? Porque o batismo de João era voltado não para gentios convertidos ao judaísmo, mas era voltado para os próprios judeus. Uma mensagem, Deus estava utilizando a vida de João Batista para passar uma mensagem para o povo de Israel. O reino de Deus está próximo. É necessário que os judeus estivessem preparados para receber o Messias de Deus, o ungido do Senhor. E então João Batista foi chamado a proclamar o arrependimento e batizar por meio das águas os judeus. Imagina isso na cabeça do judeu contemporâneo de João Batista. Um rito de purificação que era próprio para os gentios impuros, sendo agora praticado para judeus. Isso era muito mal visto. Como assim João Batista nos considera como impuros? João Batista nos considera como os gentios que estão fora do pacto, fora da aliança. Paulo o tempo todo trabalha isso em Romanos, como os judeus eles eram arrogantes e eles se apegavam à aliança, ao pacto, aos oráculos de Deus, não para glorificar o Senhor, mas para fins de vaidade e orgulho. E João Batista, Deus estava por meio da vida de João Batista ferindo o ego dos judeus. Ele estava dizendo que os judeus precisavam se purificar para receber o Messias. Eles precisavam se preparar para receber o Messias. E aqui nós vemos então o primeiro ponto, que o batismo de João Batista, ele tem esse propósito de preparar o caminho para aqueles que vão receber o Messias. Então, isso já é diferente do batismo de Jesus Cristo, porque o batismo de Jesus Cristo ele já veio. É o batismo depois da pregação do Evangelho. O Evangelho é anunciado, as pessoas creem que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Depois de confessar isso, eles então são levados às águas e são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
não mais um batismo de purificação para preparar o Messias que haveria de vir, mas um batismo debaixo da ordem do próprio Messias. A lavagem que aponta para a crucificação, nós vamos ver isso mais à frente. Então, a grande diferença de João Batista para Cristo é: João Batista, um profeta do Antigo Testamento, ele batizava por meio da água, depois de chamar o povo ao arrependimento, com o propósito de preparar o caminho para o Messias que haveria de vir. O batismo do Senhor Jesus Cristo é o batismo instituído por Ele próprio, com a finalidade de purificar também aqueles que confessam o seu nome, mas é um batismo na nova aliança. É um batismo porque Cristo já morreu por nós. Ele já derramou o sangue necessário para a nossa salvação. Tanto que em Atos, nós vimos isso na exposição de Atos, os discípulos de João Batista foram batizados novamente, agora no batismo de Jesus Cristo. Por quê? Era um batismo diferente. Não era o mesmo batismo. Se fosse, não haveria necessidade dos apóstolos rebatizarem os discípulos de João Batista. Tá? Então há uma distinção entre o batismo de João Batista e o batismo do Senhor Jesus Cristo. Então, se o batismo de João Batista aponta também para uma ideia de purificação, para preparar o caminho daquele que haveria de vir, o Messias, porque Jesus, o Deus encarnado, que não tinha pecado, por que a necessidade dele se batizar? Por que purificar quem não é impuro? Por que purificar quem já é plenamente puro, imaculado? E João Batista fez esse questionamento. João Batista questionou, nós vamos ver aqui que no verso 7 ele já levanta que ele não é digno de nem desatar as correias das sandálias dos pés do Messias, do Senhor Jesus Cristo, mas lá em João capítulo 1, verso 29, João Batista vai dizer: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É esse a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Em Mateus também, em outros evangelhos, João vai questionar o porquê dele batizar. E Jesus vai dizer, Mateus convém que seja assim para que se cumpra toda a justiça. E essa resposta de Cristo para que se cumpra toda a justiça é a chave para nós entendermos a necessidade de Cristo batizar. Nós lembramos sempre que Cristo, ele é 100% Deus e 100% homem. Ou melhor dizendo, plenamente Deus, plenamente homem. Havia a humanidade de Cristo. Era necessário que Cristo se submetesse por causa da sua humanidade, da sua natureza humana, ao rito da purificação. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso representante. O Senhor Jesus Cristo, ele é o representante de todos os homens. E por mais que ele em si não tivesse pecado nenhum tipo de impureza, era necessário que ele se submetesse a um rito de purificação. Então, uma resposta resumida: o Senhor Jesus Cristo se submete ao rito de purificação chamado batismo por causa da sua humanidade. Porque ele é chamado como o representante do povo de Deus. E por conta disso ele tinha que se submeter a todos os ritos. O Senhor Jesus Cristo, ele sacrificava. Por que ele sacrificava se ele não tinha pecado? Qual era a expiação que os animais poderiam apontar para um Cristo, para o Deus encarnado? Porque era necessário cumprir toda a justiça. Quando nós entendemos que Cristo, ele foi e ele é o nosso representante, nós entendemos, quando nós vamos estudar a soteriologia, que o Espírito Santo, no papel da economia da salvação, ele aplica os méritos do Senhor Jesus Cristo ao seu povo, aos eleitos. Então, às vezes nós passamos muito rápido nessa afirmação, sem entender a profundidade disso. O que a palavra de Deus diz era necessário que Cristo cumprisse perfeitamente a lei. Perfeitamente todos os ritos,
todas as leis cerimoniais, a lei moral, para que a sua justiça, cumprida em nosso favor, fosse aplicado a nós por meio do Espírito. Cristo não poderia deixar passar nada, porque ele era o nosso representante. Porque ele cumpriu tudo perfeitamente, nós hoje somos chamados de justos, por causa da justiça plena de Cristo. Então, esse foi um dos significados de Cristo, ele ser batizado. Ele era o nosso representante. Era necessário que ele cumprisse toda a justiça. Paulo vai dizer que ele foi o nosso segundo Adão. Ele é o segundo Adão. Adão caiu, Adão não cumpriu perfeitamente toda a justiça, mas Cristo cumpriu, ele cumpriu toda a lei por nós. Esse é o primeiro ponto do significado do batismo do Senhor Jesus Cristo. Mas também existe um outro ponto que nós podemos destacar aqui, porque no batismo do Senhor Jesus Cristo, quando Cristo é batizado ali por meio das águas de João Batista, nós podemos entender que existe um ato público, uma solenidade que está sendo feita, como se fosse uma espécie de ordenação do Messias. Quando Cristo ele vai às águas e ele é batizado, nós vamos ver a sequência da cena, que vai ratificar isso que nós estamos afirmando aqui, nós vemos que existiu ali uma solenidade que estava envolvendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa solenidade de ordenação era Cristo, Jesus já havia encarnado, Jesus já havia nascido de Maria, da Virgem Maria, Jesus estava vivendo, crescendo em graça e conhecimento, como o texto vai mostrar, mas o seu ministério messiânico ainda não havia sido inaugurado. Cristo ainda não havia sido revelado como o ungido de Deus, o Messias, o Cordeiro que João Batista vai dizer em João, lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ainda não havia sido manifestado como o Cristo. Ele era apenas ainda Jesus de Nazaré. O Jesus filho de José, o Jesus filho de Maria, Jesus o carpinteiro, mas ainda não havia sido manifestado Jesus como o Cristo de Deus. E aqui nós vemos que também o batismo tem esse propósito, demonstrar, além disso, que Cristo é o nosso representante, cumprindo o rito de purificação em favor do seu povo, mesmo ele não tendo pecado nenhum, mas também um rito público, uma solenidade pública, onde Jesus agora ele não é apenas o Jesus de Nazaré, ele não é apenas um carpinteiro filho de José e Maria, mas agora inaugura Jesus como o Cristo, Jesus como o Messias. João vai dizer que quando ele viu a pomba, João Batista vai dizer que quando ele viu a pomba descer, que era o Espírito Santo, ali se confirmou que Jesus era o Messias. O texto vai dizer que Deus havia revelado a João Batista que aquele sobre quem descesse a pomba, esse seria aquele que batizaria com o Espírito Santo. E é isso que acontece na cena. Nós vemos que naqueles dias, verso 9, naqueles dias, que dias? Naqueles dias, os dias que João Batista batizava, chamando o povo ao arrependimento para preparar o caminho para o Messias que haveria de vir. Nesses dias, naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Cristo, quando foi batizado, ele voluntariamente, olha a profundidade. Quando Cristo aceitou ser batizado, ele não está aceitando apenas o rito da purificação. Ele está aceitando o encargo de Messias. Ele está aceitando todas as consequências que virão por causa dessa solenidade. Ele está aceitando, irmãos, a fome, a sede, o frio, a humilhação, a traição, a tortura, as dores e, por fim, a morte de cruz por causa do seu povo. Sim, Jesus, quando encarnou, ele já aceitou isso. Mas agora, como uma solenidade pública,
Jesus, no ato da encarnação, nós já vimos isso, já é o ato de humilhação de Jesus Cristo. Ele encarnar já é um ato de humilhação. Mas agora, nessa solenidade, isso fica público. Fica público que ele aceitou esse encargo. Fica público que essa solenidade, onde ele agora é ordenado como o Messias, como ungido de Deus. Em Filipenses capítulo 2, verso 5, nós vemos que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Ó, veja ele como nosso representante, a humanidade de Cristo. A si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente, e obediente até a morte, e não qualquer morte, uma morte de cruz, uma morte onde os piores criminosos eram condenados. Não é uma morte qualquer. Ele morreu morte de cruz, morte como um amaldiçoado, porque ele se fez maldito por nós. Jesus não se esquivou da sua missão de Messias. Ele não virou as costas para os planos da Trindade, para o plano de redenção feito antes que houvesse qualquer coisa, porque o Pai, o Filho e o Espírito já eram antes de qualquer coisa ser. Esse é o significado do batismo de Cristo. Um rito de purificação, não pelos seus próprios pecados, mas como representante de um povo pecador. Um rito onde ele demonstra a sua voluntária aceitação de representar o povo, o seu povo, o povo de Deus, pecadores, e aceitar todas as consequências que viriam por conta dessa ordenação. E então nós vemos também a Trindade manifestada nesse rito. É um dos textos mais claros sobre a existência da Trindade, de que o nosso Deus é um Deus triuno, de que o nosso Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas que subsistem em si só. Nós vemos dessa cena, irmãos, o Filho, Jesus, aceitando o encargo de Messias, aceitando o encargo de o Cristo. Cristo significa ungido de Deus. Jesus agora passa a ser Jesus, o Cristo. Até então era Jesus de Nazaré. Agora Jesus, o Cristo, Jesus, o ungido de Deus. Jesus, o Messias. Nessa cena nós vemos também que após ele sair, ser batizado nas águas, o Espírito Santo desce em forma de pomba. O que isso significa? Significa, nesse ato de ordenação, que agora Jesus está sendo ungido por meio do Espírito Santo como Messias. O Espírito Santo caiu como pomba sobre Jesus. E aqui nós temos um ato visível, formal, de que ele está sendo capacitado. Nós vemos isso com os reis do Antigo Testamento, que eles eram capacitados por meio do Espírito de Deus, que ungia. Nós vimos Davi foi ungido e foi capacitado pelo Espírito a ser rei, representante de Israel. Aqui é a mesma coisa, mas muito mais profundo. Ele não é apenas o rei, ele é o Messias. Ele é rei. Ele é rei eterno. Ele é o salvador do seu povo, coisa que Davi não foi e nem podia ser. E nós vemos que diante dessa cena onde o Filho é ordenado e capacitado, ungido como Messias, nós vemos que logo em seguida os céus rasgam, o Espírito Santo desce como pomba e depois o Pai aparece em cena. E o Pai diz que tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo, ou seja, em ti eu tenho prazer. Nós temos as três pessoas da Trindade nessa cena.
Cristo aceitou o encargo de bom grado. O Espírito capacita o Senhor Jesus Cristo para tudo que haveria de vir. Ele age no Espírito. E o Pai não consegue se conter diante dessa cena. E os céus estouram. E a voz daquele que não é audível, um Deus que em algumas Bíblias nós vamos ter as páginas em brancos para demonstrar que o Senhor parou de falar com Israel por séculos. Um Deus que estava em silêncio, agora ele fala. E ele diz e fala a respeito do seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E nós temos o Filho aqui, o Filho Jesus Cristo é o Filho por geração eterna do Pai. Não um filho que passou a ser filho naquele momento, não um filho que passou a ser filho de Deus quando Maria concebeu do Espírito Santo, mas um filho por geração eterna, um filho que está sendo gerado do Pai eternamente, sem início e sem fim. Esse é o Senhor Jesus Cristo, o Filho único, Filho unigênito do Pai, o Filho unigênito do Pai, o único da mesma substância, da mesma essência do Pai. Nós somos filhos por adoção, não pela essência, nós não temos a divindade. E nós vemos então que depois de tudo isso, desse rito do batismo, o Espírito Santo impele. Veja, Jesus foi batizado, o Espírito Santo caiu como pomba sobre ele, e logo em seguida, depois dessa cena do batismo, ele aceitando voluntariamente ser o nosso representante, o Messias, o ungido de Deus, agora o Espírito impele ele para o deserto. E quando a gente lê aqui impele, nós não podemos interpretar como se Cristo foi forçado a isso. Por mais que no original, em outros contextos, a mesma palavra do grego vai ser utilizada aqui, que tem essa ideia de forçar. Mas aqui não é isso. O Senhor Jesus Cristo, ele voluntariamente. A ideia de impelir aqui é uma ideia de urgência, é uma ideia de que isso era necessário ser feito. Era necessário que Cristo, depois de ser ordenado o Messias, fosse agora testado. O Pai proclamou nos céus que esse é meu filho. Se de fato Jesus Cristo é filho, agora é hora de ser provado. Se de fato ele é o Messias, o Cristo, agora é a hora dele ser provado. Ele vai ser provado se de fato ele é o Cristo, se de fato ele é o Filho de Deus, se de fato ele é aquele representante superior a Adão que pode levar os pecados do povo de Deus. E aí ele então é impelido para o deserto. E lá o Senhor permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com feras, mas os anjos o serviam. Mateus vai dar mais detalhes aqui. Os irmãos podem abrir Mateus capítulo 4, verso 1. Mateus vai trazer detalhes sobre como foi a tentação de Cristo no deserto. Há divergências aqui do verso 12. Alguns comentaristas vão dizer que Cristo foi tentado por Satanás durante todos os 40 dias, e outros vão dizer que, na verdade, ele esteve em jejum sem comer durante os 40 dias, sofrendo pela fome, e ele foi tentado no final, certo? No finalzinho ele foi tentado por Satanás, conforme está descrito por Mateus. Lendo Mateus, faz mais sentido que ele não foi tentado os 40 dias, mas ele esteve com fome os 40 dias, jejuando, e ao fim do jejum, quase terminando o jejum, Satanás chega para o tentar. E aí no final, depois que ele supera e é aprovado, porque ele não cai em pecado, os anjos aparecem para servir e dar o alimento a ele. Tá? Então, olhando Marcos à luz de Mateus, que é mais detalhado, faz mais sentido Jesus não ter sido tentado os 40 dias, tá? Mas sim ter sido tentado em algum momento no final do jejum. Em Mateus capítulo 4, verso 1, vai dizer assim, ó: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus,
manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo ainda não está satisfeito. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O Senhor foi aprovado. Ele não caiu na tentação de Satanás. Vê que o tempo todo o diabo aqui, o adversário de Cristo, nós temos aqui o servo sofredor, que acabou de ser ungido como Messias, o Cristo, o Salvador do seu povo, o servo sofredor e o seu adversário, Satanás. Satanás está o tempo todo tentando o Senhor e querendo que ele caia. E veja que toda vez que Satanás inicia a sua tentação, ele fala: se és filho de Deus. Não foi declarado na cena anterior, no batismo, por meio dos céus, a voz de Deus afirmando e reconhecendo Cristo, Jesus, como seu Filho querido, em quem ele tem prazer? Então agora Jesus está sendo provado por Satanás a de fato demonstrar que ele é o Filho unigênito de Deus. E o Senhor não caiu. Ele foi tentado, mas ele não caiu, mesmo estando fraco. Porque nós estamos falando de Cristo, irmãos. Todas as mazelas e fraquezas humanas estavam em Cristo. Ele sentiu fome no deserto. Ele estava jejuando sem comer durante 40 dias e 40 noites. Ele estava passando deserto, calor, deserto, frio, porque quando anoitece é frio extremo. Ele estava em um ambiente totalmente hostil, o que levaria nós, que pecamos em condições muito menos adversas, a sucumbir numa circunstância dessa. Mas Cristo não sucumbe. Ele foi fiel ao Pai. Ele foi obediente ao Pai. E aqui nós podemos trazer dois paralelos principais que demonstram como Cristo triunfa, o Messias, e como o povo de Deus falha. O primeiro é Israel. Porque não é à toa que Cristo é levado ao deserto. Quando Cristo é levado ao deserto e lá ele jejua durante 40 dias e 40 noites, de quem nós lembramos? Quem peregrinou no deserto? Nós lembramos do povo de Deus. Lembramos de Israel, quando atravessou o Mar Vermelho. E por quanto tempo eles ficaram no deserto? 40 anos. Eles ficaram 40 anos no deserto. E foram 40 anos de obediência ao Senhor? Foram 40 anos glorificando a Deus? Quando o povo acaba de atravessar o Mar Vermelho, um povo que viu o mar ser separado em duas paredes, um povo que viu uma nuvem fazendo sombra para eles, um povo que viu o maná cair do céu, o povo que viu as aves trazendo carne para eles. É um povo quando Deus chega para eles e fala: vocês devem colher o maná até o 6º dia. No 6º dia vocês podem colher em dobro para que vocês não venham a trabalhar no 7º. O que o povo faz? Colhe em dobro e vai buscar colher no 7º dia também, dia de descanso. Um povo, quando Moisés está com Deus, largou o povo por algum momento, o povo já está levantando um bezerro de ouro para adorar. Esse é o povo de Deus no deserto. Um povo que não foi obediente ao Senhor. Em Êxodo 16, 28, Deus vai falar: então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Nós estamos aqui antes de Êxodo 20, o Senhor ainda não deu claramente os 10 mandamentos, isso vai ser dado
mais à frente, no Sinai, quando o Senhor se manifesta com grande poder e causa temor a todas as pessoas. Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Esse era Israel no deserto. Mas Cristo no deserto, 40 dias, 40 noites, sendo tentado por Satanás, não desobedeceu ao Senhor. Ele guardou os mandamentos e as leis de Deus. Ele não pecou. O outro paralelo que nós podemos trazer, Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 5, verso 14, onde Paulo vai dizer que Adão prefigurava Cristo. Adão, ele já foi criado, ele apontava para Cristo, para o Senhor Jesus Cristo. Nós temos circunstâncias totalmente diferentes. Nós temos Cristo 40 dias passando fome, por causa do jejum. Cristo em um ambiente com feras selvagens, Marcos vai deixar isso bem claro. Era típico, hoje não, mas tinham leões. Quando nós vemos em Salmos falando a respeito de leões, é porque lá em Israel eles viam leões. Eles não iam para a África ver leões. Ele estava junto com as feras, ele estava passando calor extremo, passando frio extremo no deserto, e ele não pecou. Adão foi criado, foi colocado no paraíso, tinha toda a provisão, não passou fome, não passou sede, não passou frio, não passou calor. E o que ele faz quando a serpente, Satanás, o tenta? Ele cai. Ele cai. Cristo, ele é aprovado e nada é por acaso vindo da Trindade. Tudo tem um propósito e um motivo mais profundo. Não é à toa que ele ficou 40 dias. Não é à toa que foi no deserto. O Senhor está nos comunicando algo mais profundo. O Senhor, Paulo vai trabalhar isso em Romanos capítulo 5. O Senhor está demonstrando, não tem Adão, aquele por meio de quem o pecado entrou no mundo e sujeitou os homens a toda a maldição por causa desse pecado e a perdição? Esse é o primeiro Adão. Mas o segundo Adão, chamado Jesus Cristo, ele veio em circunstância muito hostis, em circunstância muito pior do que Adão, e ele não pecou. Ele foi obediente até o fim. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o nosso representante. Não Adão. Nós nascemos debaixo de Adão. Nós nascemos mortos em nossos pecados e delitos e nosso representante é Adão. Mas nós que fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo, que confessamos Cristo como o nosso Senhor e nosso Salvador, nós entendemos e estamos debaixo daquele que cumpriu perfeitamente a lei de Deus, que cumpriu perfeitamente todos os detalhes dos mandamentos do Senhor, aquele que o Pai sente prazer. Esse é o nosso representante, perfeito. Antes de Cristo, os homens estavam carentes de um representante. Agora, Cristo se manifesta, o Messias. Os homens não carecem mais de um representante, porque ele é pleno. Todos que vieram antes deles eram sombras. E às vezes a gente não entende a profundidade quando a Bíblia fala que eram apenas sombras. Hebreus trabalha essa ideia de sombras. O rito, Moisés que figurava, Adão que figuravam, eram sombras. Porque quando nós olhamos para a sombra, apesar dela se referir a alguém, ela não é a própria pessoa. Eles não eram o próprio Cristo, eles apenas eram sombras que apontavam para o Cristo que haveria de vir. Quando Cristo se manifesta, quando Jesus de Nazaré se manifesta como o Cristo, como o Messias de Deus, agora de fato nós temos um representante que se manifestou. Não mais sombras, mas de fato ele próprio. É por isso que nós devemos render louvores a Deus e agradecer pelo tempo que nós nascemos. Nós somos privilegiados.
Nós temos um grande privilégio, nós nascemos na nova aliança. Nós nascemos sem a necessidade de cumprir ritos que eram apenas sombras. Imagine, irmãos, todos os dias ter que separar os animais para sacrificar pela manhã e sacrificar pela tarde. Todos os dias, todos os dias. Todo o rito de sangue derramado. Por que nós não fazemos mais isso? Porque o nosso representante veio e cumpriu perfeitamente todos esses ritos, derramando o seu sangue de uma vez por todas, conforme o autor de Hebreus vai afirmar a nós. Então, que o Senhor nos ajude, aplique por meio do seu Santo Espírito a palavra em nós, que possamos sair daqui entendendo o significado que foi o batismo de Jesus, o batismo dele em João Batista. Por que a necessidade dele se batizar? Nós vimos, porque ele foi o nosso representante. Por causa da sua humanidade, ele tinha que cumprir todos os ritos para que se cumprisse toda a justiça. Nós vimos também que no deserto o Senhor está nos ensinando que esse que se manifestou como o Filho de Deus provou na pele, provou por meio do sofrimento que estava iniciando, que de fato ele era o Filho de Deus. Ele foi obediente. Ele já começou sendo obediente, como sempre foi. Não desobedeceu o Pai em nenhum momento. Vamos para algumas aplicações. Não podemos esquecer também os paralelos entre Cristo e Israel, entre Cristo e Adão. Isso nos dá a profundidade também. Mas duas aplicações para nós apenas sobre o que nós vimos dos textos. A primeira aplicação é a nossa identidade como filhos de Deus em Cristo. Nossa identidade, se todos nós professamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos uma identidade que não é a nossa. A nossa identidade é de filhos de Deus em Cristo. E quando nós somos lembrados da nossa identidade como filhos de Deus, e aqui conectando com o texto de hoje, nós devemos nos lembrar do nosso batismo. Todos nós que professamos Cristo, que aqui estamos presentes, acredito que todos nós que estamos aqui hoje, passamos pelas águas do batismo. E o que significou isso para nós? Nós fizemos votos. Quando nós fomos batizados, independente de se foi por imersão, aspersão ou efusão, nós sabemos que, tem irmãos, nós mesmos viemos de outra linha, que era imersão, por mais que nós presbiterianos defendemos a aspersão e efusão, mas independente, sem entrar no mérito da forma do batismo, como ele é ministrado, o nosso batismo, quando nós fomos batizados, nós reconhecemos que Jesus, ele é o Cristo. Nós reconhecemos que nas águas do batismo, nós morremos para nós mesmos e ressurgimos em Cristo em novidade de vida. Nós somos lembrados que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo vai dizer isso: já estou crucificado em Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não sou eu vivendo com os meus prazeres, os meus desejos, os meus próprios planos, alheio de Deus. Agora eu vivo, sim, eu vivo, mas eu vivo em Cristo. Eu vivo para a glória de Deus. E se cumpriu em nós, os eleitos, aqueles que de fato não foram batizados somente pelas águas, mas tiveram os corações circuncidados, porque o batismo aponta para a circuncisão, é a continuação da circuncisão, aquele selo do Antigo Testamento que demonstrava que aquela pessoa fazia parte do povo de Deus. O batismo também, nós somos identificados publicamente, que agora não vai apenas o Vitor, o Márcio, a Edneia, mas vai alguém que carrega o nome de Cristo. Nós somos lembrados, irmãos, que em João capítulo 2, quando Cristo estava conversando com Nicodemos,
e Nicodemos perguntou o que era necessário para entrar no reino de Deus, o Cristo respondeu: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo da água e do Espírito. E Nicodemos não entendeu nada. E Cristo ainda exorta ele: como pode tu, tendo domínio da lei, das Escrituras, não entender isso? Cristo está falando que a Escritura já aponta para isso. E nós passamos pelas águas. E o símbolo disso, o significado é que nós nascemos de novo da água e do Espírito. E o que nós temos feito com essa identidade? Se somos de fato filhos de Deus, temos vivido como filhos de Deus? Temos vivido publicamente como aqueles que carregam não o seu próprio nome, mas o nome de Cristo? Ou será que, por causa de tanto tempo que tem o nosso batismo, nós esquecemos os votos que fizemos a Deus? Nós esquecemos da onde Ele nos tirou. Nós nos esquecemos do que Ele nos limpou. Nós esquecemos que fomos purificados por Cristo. Irmãos, todos os dias nós devemos acordar, levantar das nossas camas, lembrando que nós somos filhos de Deus, amados por Deus em Cristo Jesus. E isso requer uma responsabilidade de nossa parte. Uma responsabilidade de viver como Cristo viveu. Nós somos chamados a viver tendo como nosso representante, o nosso modelo, o homem, o varão perfeito, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o unigênito do Pai. E Ele foi obediente em todo momento para a glória do Pai. Nós somos chamados também da mesma forma a nos esforçarmos para glorificar a Deus, o nosso Pai. E nesse ponto nós conectamos com o deserto. Porque uma vez que passamos pelas águas do batismo, confessamos Cristo como Senhor e Salvador, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, apontando que agora não vivemos mais para nós mesmos, mas para Cristo, para a glória de Deus, nós somos então provados em todo momento a demonstrarmos se somos de fato filhos de Deus. E todos nós passamos pelo deserto. Todos os dias enfrentamos um deserto espiritual, porque todos os dias o opositor, o adversário, Satanás, ele está diante de nós e ele utiliza dos seus instrumentos, dos seus dardos inflamados, como Paulo vai dizer em Efésios, para nos tentar, para nos provar se de fato somos filhos de Deus. Somos provados todos os dias, somos tentados todos os dias, mas aprendemos hoje com Cristo, aprendemos hoje que o Senhor foi obediente mesmo em um ambiente hostil, mesmo quando tudo contribuía para ele cair, ele não caiu. E esse mesmo Cristo que não caiu, o mesmo Espírito que estava sobre ele, que o capacitou, é o mesmo Espírito que nós temos nas Escrituras, que faz morada em nós e nos capacita para que nós não pequemos contra o Senhor. Nós temos as armas de Deus, nós temos todas as ferramentas para não pecarmos contra o Senhor, mas de fato ainda pecamos. Cristo foi plenamente aprovado, nós somos reprovados todos os dias. E Paulo fala para que nós não venhamos a desanimar por causa disso. Nós devemos sim nos contristar por causa dessa nossa condição humana de pecadores. Mas nós devemos olhar para Cristo, o nosso modelo, o nosso vencedor, o servo sofredor sim, mas o nosso rei também. Hoje é assentado ao lado do Pai como o rei vencedor, não mais como servo sofredor. Que venhamos, irmãos, a pedir ao Senhor para que Ele nos livre do mal. Cristo nos ensinou a orar assim, para que o Pai nos livre do mal, nos livre das tentações. Nós devemos acordar todos os dias
e discernir como nós estamos começando o nosso dia. Nós podemos começar o nosso dia realizando um devocional ao Senhor, com oração bíblica, ou nós podemos começar o nosso dia já imersos no nosso trabalho, na nossa correria. Os irmãos podem ter certeza, a forma como iniciamos nosso dia vai dizer muito como o nosso dia será. Quando nós iniciamos com a meditação da palavra de Deus, o dia é totalmente diferente quando nós não iniciamos meditando na palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos capacitados pelo Espírito por meio da palavra. Aquela oração que nós fazemos antes de iniciar o dia, não com formalismo, mas realmente colocando a nossa vida diante de Deus. O Senhor, de fato, Ele fala aos nossos corações e o nosso dia é diferente. Nós deixamos de ser instrumento para pecar. Nós deixamos de ser instrumentos para que outros pequem. Nós passamos a ser instrumentos da graça de Deus. Quanto mais nós nos enchemos da palavra de Deus, nós nos enchemos do Santo Espírito, mais nós temos para compartilhar. Porque se estamos vazios, não vamos compartilhar aquilo que não temos. Como as pessoas podem, ao nosso lado, ver que de fato somos filhos de Deus, se nós não temos nos enchido do Espírito? E às vezes, o meio reformado parece que falar ser cheio do Espírito é coisa de pentecostal. É coisa de Bíblia. É coisa de Bíblia, não é coisa de pentecostal. É coisa de Bíblia. A palavra de Deus fala, em vez de te encher e se embriagar de vinho, se embriague do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Como nós vamos nos encher do Espírito se nem buscamos o Deus triuno? Um Deus que tem se colocado perto de nós, Paulo o tempo todo fala isso, um Deus que está perto de nós, um Deus que ouve o seu povo. Mas nós nem sequer pedimos. Aquele que pedir, receberá. Aquele que bater, a porta se abrirá. Em todo momento as Escrituras nos falam para nós orarmos ao nosso Deus. Que essa semana possamos colocar isso em prática. Pedir ao Senhor para que amanhã, quando nós acordarmos na segunda-feira, possamos iniciar o nosso dia já com uma devoção a Ele. Antes de sairmos, ou antes de iniciarmos os nossos trabalhos, já lermos uma porção da Escritura. Já orarmos ao Senhor para que Ele aplique aquela Escritura em nós. Fazermos uma meditação, nem que seja 10, 15, 20 minutos. No tempo que nós temos, nós sabemos que nós temos que trabalhar. O Senhor reservou 6 dias para nós trabalharmos. Mas, irmãos, nós seremos muito mais capacitados se fizermos isso. Muito mais capacitados por Deus a lidar com as tentações e com as provações do dia. Que possamos lembrar que nós temos uma identidade que não somos nós mesmos. Que não é o Vitor, o Vinícius, o Jael, o Áquila, o Luiz, a Dayana, a Aline. Não é nenhum de nós. Antes de sermos nós com os nossos nomes e a nossa identidade terrena, nós carregamos algo superior, que é Cristo e o seu nome. Que possamos entender o peso dessa responsabilidade. Porque às vezes nós não sabemos se de fato todos nós que estamos aqui glorificamos a Deus fora da igreja. Que não venhamos a ser apenas crentes das 4 paredes, né, mas que venhamos glorificar o Senhor onde quer que nós estejamos. E pedir ao Senhor para que Ele nos ajude a enfrentar esse deserto que nos cerca todos os dias. Nós, como cristãos, irmãos, somos cercados por todos os lados. Nós somos cercados no nosso trabalho, nós somos cercados na faculdade, nós em todo momento somos cercados e somos tentados a fazer concessões da lei de Deus. A fazer pequenas concessões que muitos nem vão ver. Porque Satanás tem nos tentado com o ídolo desse século, que é Mamon. Mamon tem sido um ídolo grande nesse século. Muitas igrejas já se prostraram a ele. Muitas igrejas, apesar de falar de Jesus no púlpito, não adoram o Cristo verdadeiro, mas adoram o dinheiro. Vivem pelo dinheiro, se programam pelo dinheiro, se organizam pelo dinheiro. E muitas vezes nós somos encontrados também
adorando a esse Deus chamado Mamon, a essa divindade chamada Mamon. Porque nós somos inspirados a trabalhar, nós somos inspirados a fazer as coisas que nos dão dinheiro, mas não somos inspirados a viver pela graça. Nós não somos fomentados espiritualmente a cumprir os nossos exercícios espirituais, porque afinal de contas isso não paga salário. Nós devemos buscar as coisas que vêm lá do alto. Nós devemos pedir ao Senhor para que Ele fale ao nosso coração, para que Ele nos tire da anestesia espiritual que nós estamos vivendo. Nós temos que pedir ao Senhor para que Ele revigore a nossa força, para que nós não venhamos a desanimar, porque muitos já sucumbiram, muitos já desanimaram, muitos que nós conhecemos já não estão trilhando o caminho da fé. Irmãos, eles passaram antes por uma frieza. São pequenas concessões. É aquela Bíblia que só é lida uma vez por semana. É a oração que é feita rápida 3 vezes ou 2 vezes na semana. É a oração que às vezes é só para agradecer o almoço. São pequenas concessões que nós estamos fazendo e nós estamos esfriando. O irmão Gabriel trouxe isso no devocional sobre os talentos. Aquilo que Deus nos deu. Temos que ter cuidado, irmãos. Se nós não nos atentarmos a isso, nós vamos necrosar espiritualmente. E o que se faz com aquilo que necrosa? É cortado e jogado fora. É isso que Cristo fala da palha. Ele lançará fora no fogo. Que nós não venhamos a desanimar. Que o Senhor fale ao nosso coração e que amanhã, quando nós acordarmos, que o Senhor nos lembre da sua palavra. Nos lembre que Ele aceitou o encargo de ser o nosso representante, o encargo de ser o Messias de Deus. E possamos lembrar também, porque o acusador levanta os nossos pecados contra nós. Levantar que Cristo pagou todos os nossos pecados. Todos. E Deus fala que Ele não se lembrará mais. Ele lançará no mar do esquecimento, Ele não se lembrará mais. Se Deus não lembra dos nossos pecados, ou seja, os nossos pecados não pesam mais contra nós, quem é o diabo para jogar os nossos pecados na nossa face? Se Deus, o que salva e o que condena, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8, quem é o adversário para dizer o contrário? Não deixemos, irmãos, o adversário sutilmente nos desanimar por meio de seus dardos inflamados, levantando os nossos pecados. Mas sim, venhamos viver uma vida de arrependimento, uma vida na graça todos os dias, e lembrando que sim, Cristo morreu pelos meus pecados. E isso deve fazer de mim agora viver uma vida para a sua glória, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos.